Gente, nós vamos estar falando então aí dos hormônios da reprodução. Entre eles aí, mais importante, a progestinas, né? Andrógenos e estrógenos. A progestina, a progesterona, né? Que é, como está escrito aí, o precursor comum da testosterona e estrógeno. Tem um efeito antiproliferativo sobre o endométrio feminino, promovendo, então, mais secreção do que proliferação, necessário para a manutenção da gravidez. O que é isso, gente? A progesterona é um hormônio que a gente chama de antiproliferativo. Quando a gente analisa o estrógeno, a gente vai ver que o estrógeno, ele é proliferativo, né? Se não me engano, até eu comentei alguma coisa sobre isso ontem. O estrógeno é como um protetor, né, dos ossos, tal. E o estrógeno, então, ele por ser um proliferativo, ele sempre é administrado associado à progesterona, porque a progesterona é um antagonista dessa proliferação, né? É um antagonista. Então, o estrógeno, ele não deixa ocorrer essa proliferação do endométrio, e ele é mais secretório, ele aumenta a secreção do endométrio, ele aumenta a irrigação, então ele dá mais nutrição ao endométrio. E isso é muito importante para se manter, no caso de uma fecundação, a manutenção daquele óvulo lá, né, no endométrio, para que haja o crescimento. Os andrógenos, né, a propriedade masculinizante, inclui a testosterona, que ela é circulante, né, a testosterona. E a dihidrotestosterona, o DHT, que está intracelular, clássico, ela está dentro da célula. Então, na realidade, a testosterona que está circulando, a hora que ela passa para o interior da célula para ter ação, ela vai ser transformada, então, na dihidrotestosterona. É necessário, então, para a transformação, né, de um fenótipo masculino durante o desenvolvimento, bem como para a maturação masculina. Então, esse hormônio, ele é um hormônio masculinizante, tá? O andrógenos masculinizante. Muito bem. Professor. Oi? Professor, pode repetir essa parte? Eu não consegui entender, assim, a testosterona, ela se transforma em DHT? Isso. Na célula? Isso. Quando é liberado a testosterona, na circulação, ela está em forma de testosterona. A hora que ela vai para dentro da célula, ela é transformada em dihidro, né, que é a forma mais ativa dela. Ok? Ok, professor. O estrógeno, né? O estrógeno, ele, junto com algumas outras substâncias, né, que vai dar a atividade feminizante, né, a atividade feminina, as características femininas, né? Todos os estrógenos derivam, né,
da aromatização de andrógenos, tá? Precursores. Então, o estrógeno, ele vem dos hormônios andrógenos. O ovário e a placenta acabam sintetizando mais ativamente, né, a enzima aromatase, tá, que converte os andrógenos em estrógenos. Então, esses hormônios, tá, femininos, vejam que ele é convertido, né, mais a nível de ovário e a nível de placenta. Por ele ser um derivado androgênico, tá, nós, homens, também temos, só que, obviamente, que nós não vamos ter essa conversão tanto quanto a mulher, né, porque a falta de ovário e a falta da placenta, obviamente. Mas também temos em outros tecidos, como adiposo, neurônios hipotalâmicos e o próprio músculo, né? Também que tem essa aromatase que faz essa conversão de estrógeno, tá? O estrógeno, ele tem a sua importância, que nós até já comentamos algumas coisas, né? Essa proteção a nível de tecido ósseo e tal. E na menopausa, quando você tem aí uma perda da atividade ovariana, placentária, né? Então, há um decaimento muito grande dessa concentração de estrógeno. Mas a mulher, ela continua tendo, né? E esse estrógeno que ela continua tendo, em menor quantidade, mas continua, ele vem principalmente do tecido adiposo, né? Do tecido adiposo que continua sintetizando esse estrógeno. Tudo bem? Professor, Oi? Tanto o andrógeno quanto o estrógeno, eles fornecem as características, uma masculina e outra feminina. Aí, no caso, eles então devem ter em alta dose durante o desenvolvimento da pessoa, né? Ele tem o quê? Desculpa, eu não entendi. Ele tem Porque, o quê? assim, o andrógeno dá a qualidade masculina, o estrógeno a feminina, né? Isso. Então, eles estão em maiores quantidades durante a fase de crescimento da pessoa, assim, desenvolvimento, né? Eles estão praticamente em todas as fases, né? Em todas as fases. Mas há um predomínio maior, sim, nessa fase que a gente chama a puberdade, né? Essa fase que vai aí, eu não sei te falar em idade, mas fugiu o termo, não estou conseguindo encontrar aqui. Mas essa fase, quando você começa a ter a afirmação, né, das características, né, tanto feminina quanto masculina, é nessa fase que você tem um aumento desses hormônios, né, adolescência, né? Aí que a gente fala, né? O moleque tá com os hormônios a todo o vapor, né? Então, é nessa fase, sim. Não sei se é isso que você perguntou. Sim, professor. Professor, no caso, a enzima que transforma o andrógeno no estrógeno, ele é produzido tanto pelo homem quanto pela mulher, né? Só que em Sim. diferentes locais, né? Isso. Aí, no Exatamente. caso, por exemplo, se a mulher tem falta dessa enzima, aí se fizer uma reposição, ele normaliza a situação? Alguns casos, né, a reposição precisa ser feito, né? Precisa ser feito, sim, né? Mas
a reposição, tá, principalmente de estrógeno, eu mencionei isso já, ela é meio preocupante, né? Porque ele é proliferativo, né? Então, você sempre precisa estar fazendo muito bem acompanhado com o médico e normalmente associado a uma progesterona que tem um efeito antagônico nessa proliferação. No caso, então, a pessoa teria que ingerir a enzima mais a progesterona. Não, a enzima não, você faria a reposição do estrógeno, né? Mais a progesterona. Ah, tá. Obrigada, senhor. Bom, sempre que nós falamos em hormônios, né? Nós temos aí um eixo, né? Que começa a nível de hipotálamo, né? A nível hipotalâmico. Deixa eu ver aqui. Então, a nível hipotalâmico, do hipotálamo à hipófise, né? E depois as várias glândulas que nós temos. Desculpa. Então, veja, o hipotálamo, ele vai liberar o GnRH, que é o hormônio, liberador de gonadotrofina. Gonadotropina, desculpa. E esse hormônio liberador, ele vai agir na hipófise, aonde ele vai liberar o FSH. E o FSH, ele vai estimular a liberação, né, lá do ovário de estrógeno. E vai liberar também a hipófise o LH, que é o hormônio luteinizante. E esse hormônio ele vai estimular o amadurecimento do óvulo, né, e até o corpo lúteo, e vai estimular a produção pelo corpo lúteo da progesterona. Então, veja, o hormônio liberador de gonadotropina pelo hipotálamo que vai estimular a hipófise a liberar o FSH, que é o hormônio folículo estimulante, e o hormônio, o LH, que é o luteinizante. E eles vão ter a propriedade de estimular a síntese de estrógeno e progesterona. Tá? E isso é controlado por feedback negativo. Né? O feedback negativo. Tá? Se você tem um aumento de estrógeno, você tem uma inibição do hormônio liberador que vai inibir a hipófise para a liberação do FSH. A progesterona, a mesma coisa. Se você tem um aumento da progesterona, você vai ter a inibição do GRH para diminuir a liberação do LH. E é desse jeito que eles se controlam. Somente num caso, né, somente num caso em que você passa a ter um feedback positivo, que é na ovulação. Tá? Quando ocorre a ovulação, tá? Ou melhor, para ocorrer a ovulação, você precisa de um feedback positivo de estrógeno. Você vai ter um aumento de estrógeno, e esse aumento de estrógeno faz com que ocorra maior liberação do GRH, com maior liberação
de hormônios gonadotrópicos, tá? Para que ocorra uma maior produção de estrógeno para ocorrer a ovulação. Então, para ocorrer a ovulação, eu preciso ter um pico de estrógeno através desse feedback positivo. É aqui que os contraceptivos agem, né? Porque à medida em que você faz uso de um contraceptivo, a menor dose que você usa, mas é uma dose que é constante. E essa dose constante de contraceptivo inibe esse feedback positivo. Então, quando você usa uma dose constante, você mantém uma dose constante de estrógeno na circulação, você evita, desculpa, oh, meu Deus, você evita um pico de estrógeno. E evitando esse pico de estrógeno, não tem a ovulação. A ovulação só ocorre quando tem um pico de estrógeno, que é provocado por esse feedback positivo. Tudo bem? Professor, Diga. então a gente funciona dois feedbacks. Primeiro, a maior parte do tempo a gente fica com o negativo, e aí tem uma fase que é a fase da ovulação, que a gente trabalha com o feedback positivo. Exatamente. E a gente não sabe explicar o porquê que acontece esse feedback positivo. Mas ele acontece, e daqui a pouco vai aparecer a tabelinha, e você vai ver, ele aparece, tá? 2 dias antes da ovulação. Você tem um pico de estrógeno, e esse pico de estrógeno, pelo feedback positivo, é que gera a ovulação. Entendi. Obrigada, senhor. Tá? Então, quando você usa o estrógeno constante, você mantém esse feedback negativo, evitando o feedback positivo. Aí você não tem a ovulação. Ok? Professor, isso também vale para progesterona, o feedback positivo, ou é só o estrógeno? Não, a progesterona, ela não funciona muito bem por isso daí. Ela não tem esse feedback positivo. Ela não tem. Existem contraceptivos, né, à base de progesterona só, né? A gente vai comentar isso mais lá na frente. Ela não trabalha com esse feedback. A ação contraceptiva da progesterona se dá mais por uma ação física. Ela aumenta muito o muco, ela vai dificultar e retardar o encontro do espermatozoide com o óvulo. A gente vai comentar isso mais na frente. Obrigada, senhor. Ok? Então, tá aí algumas... Oi? Algumas ações, né, dos hormônios gonadotrópicos. O LH, que é o luteinizante, né, e o FSH, que é o hormônio folículo estimulante. Veja, tá? Esses hormônios, eles são liberados tanto no masculino quanto no feminino, né? A ação do LH e o FSH no masculino, né, ele está mais implicado, né, no aumento de síntese de testosterona, que difunde-se para as células de Sertoli. Né? O FSH,
ele estimula as células Esertoli para aumentar a síntese de proteínas, de ligação de andrógenos, que é importante para manter a concentração testicular elevada de testosterona. Para quê? Para a espermatogênese e a maturação do espermatozoide. Então, o LH é que vai estimular as células de leite, né, para aumentar a síntese de testosterona. E o aumento dessa síntese, provocado pelo LH, vai se difundir para as células de Sertoli, sei lá, como é que é a pronúncia correta disso aqui. Certo? Aí, o FSH, ele acaba estimulando essas células, Sertoli, tá? Para aumentar a síntese, né, de proteínas, que vão se ligar a esses andrógenos, que é importante para manter a concentração testicular, para ter a produção e a maturação dos espermatozoides. Então, o LH e o FSH a nível masculino está implicado na espermatogênese, né? Na formação e a maturação dos espermatozoides. Já o LH e o FSH a nível feminino, né? O LH estimula a célula da peca a sintetizar o andrógeno, androstenediona, que é aromatizado em estroma e estradiol, lá nas células granulosas, sob a influência do FSH. Então, é o LH que vai estimular as células, a teca, a sintetizar andrógeno, que vai ser aromatizado, transformado, né, em estradiol, tá? E isso aqui também é ajudado, é influenciado pelo FSH. Então, veja, o masculino e o feminino, né? Nós temos aí as ações desses hormônios, tanto em homens quanto em mulheres. Veja aqui esse gráfico, né? Esse gráfico, ele na realidade, ele representa aí o ciclo menstrual, né? O ciclo. Veja que nós temos aqui o hormônio LH, está representado nessa linha azul. O FSH está representado aqui por essa linha avermelhada, né? E depois nós temos aqui, nesse outro gráfico, o estrógeno, também representado por essa linha azul, tá? E a progesterona, representado por essa outra linha avermelhada. E esse último aqui, ele está representando o endométrio, né? O endométrio uterino. Tá? Por que não está aparecendo aqui? Ah, tá aqui. Muito bem. Vejam bem, esse gráfico, ele divide, tá, o ciclo, né, ao meio. Ele considera um ciclo de 28 dias, tá? E ele divide aqui ao meio em 14 dias. Nesse meio, tá, é que ocorre a ovulação. Então, quando nós temos, nós não, tá? Vocês, as mulheres, tem a ovulação, veja, a gente marca como
o meio do ciclo. Aí nós temos 14 dias antes e 14 dias após esse ciclo. Então, temos a primeira fase do ciclo, então, que antecede a ovulação, e a segunda fase pós-ovulação. Então, veja o comportamento dos hormônios durante esse ciclo. Nós temos o hipotálamo liberando, né, os hormônios estimulantes de hormônios gonadotrópicos, estimulando a hipófise, e a hipófise liberando o FSH e liberando o LH, né? Os hormônios hipofisários. Veja aqui a concentração deles, né? E são esses hormônios que vão estimular a síntese dos outros hormônios. Veja, o hormônio FSH, ele vai estimular o folículo, né? Ele é o hormônio folículo estimulante. Ele vai estimular o folículo para ter o quê? O crescimento do óvulo. Então, o folículo ele vai amadurecer por estímulo do FSH. E quando ele estimula esse folículo, ele também vai começar o quê? A estimular a produção de estrógeno. Então, eu tenho o hormônio FSH estimulando o crescimento folicular, o amadurecimento do óvulo, e, junto com isso, eu vou tendo o crescimento de estrógeno. Tá? Lembra que eu falei do feedback positivo? A gente não sabe o que leva, tá? Isso daí. Mas veja que, olha, aproximadamente, tá? Se você olhar aqui pelo gráfico, aproximadamente aí 3 dias antes, né? 2, 3 dias antes, você começa a ter um pico de LH, tá? E esse pico de LH, tá? Se fosse a manutenção de um feedback negativo, eu deveria ter diminuição do estrógeno. Mas não. Eu tenho o quê? Aumento do LH, o pico desse LH, e eu tenho um pico de estrógeno. Esse daqui que é o feedback positivo que eu falei para vocês. E é através desse feedback positivo que ocorre a liberação do óvulo, que ocorre a ovulação. Tá? Se a mulher estivesse fazendo uso de um contraceptivo, estivesse, né, fazendo a manutenção do estrógeno, esse estrógeno aqui não variava. Ele, quando se faz uso do contraceptivo, ele se mantém linear. E ele mantendo linear, por feedback negativo, ele não deixa ocorrer esse pico de LH. E não ocorrendo esse pico de LH, não ocorre esse pico de estrógeno. E aí você não tem a ovulação. Até aqui, gente, alguma dúvida com isso daí? Estão ouvindo bem? Gente, cadê vocês? Estamos ouvindo bem, sim, professor. Tá tudo bem? Tudo bem. Professor, Oi. então a primeira fase é uns dias antes da ovulação ocorre o pico do LH e o pico do estrogênio, aí vem a ovulação, né? Isso. Então, tá bom, professor. Pode falar da segunda parte agora. Para ocorrer
a ovulação, você precisa desse feedback positivo. Você precisa ter esse aumento do LH e, consequentemente, esse aumento do FSH. Do estrógeno, quer dizer, desculpa. Tá? Então, esse pico aqui, tá? Que é fundamental para ocorrer a ovulação. E é nessa fisiologia aqui que a gente interfere com o contraceptivo. Ok? Bom, veja, gente, eu disse para vocês que o estrógeno, né? O estrógeno, ele é proliferativo, né? Então, esse pico de estrógeno, veja que durante essa primeira fase, tá? Eu tenho um predomínio de estrógeno. E esse predomínio de estrógeno em relação à progesterona, ó, a progesterona como ela se mantém baixa aqui, tá vendo? A baixa. Então, eu tenho um predomínio do estrógeno. Esse estrógeno vai o quê? Vai proliferar, vai desenvolver o crescimento endometrial. Eu vou ter um crescimento do endométrio, tá? Para deixar pronto para a segunda fase, que vai ser o quê? A implantação do óvulo. Então, a primeira fase, tá? A primeira fase, tá? Nós chamamos também a fase proliferativa, que é dominada pelo estrógeno. À medida que ocorreu a ovulação, lembra que o estrógeno ele é sintetizado pelo folículo, né? Ocorreu a ovulação, tá? Essa parte toda se transforma em corpo lúteo, e esse corpo lúteo, ele começa a produzir progesterona, por influência do FSH. Então, eu deixo de ter uma síntese de estrógeno, o meu estrógeno, ele começa a diminuir, tá? E eu passo a ter um aumento de progesterona, porque ele é produzido pelo corpo lúteo. A progesterona predominando nessa segunda fase, a progesterona, ela é secretória, né? Ela estimula a secreção. Então, você vai ter aumento de muco, você vai ter aumento de circulação, de sangue, né? Tudo isso para quê? Para manter esse tecido que foi proliferado, que foi aumentado, né? Para ter condições de fixação do óvulo e ter o crescimento, né? Para ter o óvulo fecundado, obviamente. Tá? Então, a segunda fase é dita fase secretória. A primeira fase é proliferativa. Segunda fase secretória. Ok? Quando não ocorre a fecundação, tá? A fecundação, você não tem o desenvolvimento placentário, o corpo lúteo, ele vai sofrer uma atresia, ele vai se perder, né? E ele deixa de sintetizar a progesterona. Então, quando não ocorre a fecundação, a progesterona, ela baixa, ela cai significativamente, junto com o estrógeno. E me desculpa aí que eu estou me perdendo com isso aqui. Tá? Ocorre uma queda de progesterona. Quando você perde a progesterona, você já diminuiu
o estrógeno, então você perdeu já a capacidade proliferativa, e você perdeu a progesterona, que mantinha aquela proliferação, aí você começa a ter o quê? Aí a gente volta, cadê a seta? Daqui a gente vem para cá, ó, tá? Começa a cair os dois hormônios, a progesterona, ela cai muito, você perde a alimentação, a sustentação desse endométrio, e o endométrio, ele começa a desprender. Aí que inicia o ciclo menstrual, tá? Que é esses 5 dias aqui do início da primeira fase, tá? Então, pela queda da progesterona, você perde aquilo que foi proliferado, porque você perde a condição de sustentação. Então, ele começa a descamar, e aí você passa aqui esses 5 dias diminuindo tudo aquilo que foi proliferado, ele é perdido nesses 5 dias. E aqui, então, se encerra o ciclo. Tudo bem, gente? Ok. Entendido isso? Beleza. Então, aqui, o FSH, o LH, olha, o pico de LH, coincidindo com o pico de estrógeno, para ocorrer a ovulação, tá? E ocorreu aqui já a proliferação, tá? De Professor, endométrio. Oi. estradiol e estrógeno é a mesma coisa, né? Estradiol, estrógeno, sim, a mesma coisa. Sim. Ah, obrigada. Tudo bem? Muito bem. Então, essa primeira, a metade do ciclo, que é denominada folicular ou proliferativa, como eu disse, né? Com o folículo ovariano em desenvolvimento, produz a maioria dos hormônios gonadais, né? Que estimulam a proliferação de células do endométrio. Então, é nessa fase aqui que vai ocorrer o crescimento, né, do endométrio. Na segunda metade do ciclo, denominada fase lutear ou fase secretória, tá? Após a ovulação, o corpo lúteo, ele produz a progesterona, enquanto eu me perco aqui. Ai, Jesus amado. A fase lútea, secretória, após a ovulação, o corpo lúteo produz a progesterona, enquanto o endométrio se torna mais secretor. Então, essa segunda fase, que é a fase secretora, né, com o predomínio da progesterona, tá? E o endométrio, então, ele se torna mais secretor, né, secretando mais substâncias para sustentar, caso haja a fecundação, caso haja, então, a fixação do óvulo fecundado. Ok? Mais uma vez, aquele eixo hipotalâmico, hipofisário e gonadal, né, que a gente já falou, né, ação desses hormônios por feedback negativo. Lembrando somente do feedback positivo para ocorrer a ovulação. Ok? O folículo, né? Veja, os folículos primários, né? O crescimento folicular, o folículo é maduro já, pronto para liberar o óvulo. Depois, o corpo lúteo. Veja que até aqui eu tenho a produção de estrógeno, né? Quando ocorre a
a ovulação, o corpo lúteo, ele começa a produzir a progesterona. Só que depois ele se perde, né? Sofre aqui a hiatrasia, ele se perde, e aqui ele deixa de produzir a progesterona, certo? É nesse momento que, se não ocorreu a fecundação, você perde a progesterona, e aí você dá início a um novo ciclo. Ok? A coleta de óvulo. Tá? Um óvulo, tá? Ele vai ser coletado. Então, e não ocorrendo a fertilização, o corpo lúteo sofre atresia, aquilo que eu falei, né? Ele perde a função. Agora, sem o estrógeno e sem a progesterona, o revestimento endometrial se desprende, iniciando, então, a menstruação. Ok? E aí, nós terminamos essa aula da uma parte, né, de hormônios da reprodução, falando da ovulação. Gente, alguém tem alguma pergunta, alguma dúvida? Quer perguntar alguma coisa? Tá? Não podemos estender mais, porque senão o vídeo fica também muito grande, e aí fica difícil da gente seguir. Um minutinho só, deixa eu parar a gravação.